Voilà, agora que já vimos o K Lame, voilà, eu vou fazer o mesmo que o K Lame faz, mas em francês já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa difícil, aparentemente difícil, tornar-se fácil. O que é? Vocês já sabem, este é o terceiro vídeo sobre o passé simple em francês, algo que tem se considerado como uma das partes mais difíceis da língua francesa, mas eu vou vos ajudar aqui a entender o passé simple. Na verdade, eu já fiz dois vídeos sobre o passé simple, d'accord? Hoje é o terceiro vídeo sobre o passé simple e acho que vou fazer mais um quarto vídeo, um vídeo bônus para vocês, d'accord? Então fique ligado aí, não se esqueça de clicar gosto, subscrever o canal. Vous êtes prêts? Allons-y! Voilà. Então, hoje vamos ver o passé simple com os verbos que terminam com O, I, R, em francês, ou wa, wa, wa. Eu já fiz um vídeo sobre como ler palavras que terminam com O, I em francês. Courtois, Dubois, avoir. Então, se você ainda não viu esse vídeo, por favor, veja. Eu vou deixar o link aqui na descrição, d'accord? Mas hoje vamos ver também o passé simple dos verbos wa, os verbos que terminam com O, I, R em francês, ou que também podem ter o IR em francês, o caso do verbo boire. Boire não termina com o OIR, mas tem lá o OIR, boire, d'accord? Então, o passé simple, né? Sobre les terminaisons do passé simple dos verbos que terminam com EIR em francês, d'accord? E agora vamos ver... ok, já vimos também sobre os verbos que terminam com I, IR e RE. Ok, já vimos os verbos que terminam com E e R. Já vimos dos vídeos que terminam... Já vimos dos vídeos que terminam também com... E já vimos vídeos que terminam com R, E e R. Já vimos vídeos que terminam com I e R e E. Não entendemos, Tá dizendo que não professor. entendeu? Tá bom, vou repetir. É assim, fica atento à tela. Já vimos no passé simple com os verbos que terminam com E e R. D'accord? É o caso de manger, habiter, parler. Eu vou deixar o link na descrição para ver esse vídeo. Depois vimos também os verbos que terminam com I e R. É o caso de choisir. E vimos verbos que terminam com R e E. Então vamos ao vídeo. Vou voir a vídeo. Agora vamos ver verbos que terminam com O, I, R. Wa, wa, wa. Quais são os exemplos de alguns verbos, né? É o caso do verbo tem aqui avoir, o verbo vouloir, pouvoir, boire, ou se beber por extensão, né? O verbo falloir, embora o verbo falloir, como nós sabemos, nem todas as pessoas são conjugadas. Normalmente usa-se para a terceira pessoa só do pluriel, do singular, né? Singulier. Mas os verbos que terminam com O e R ou usam O e R, então é o que nós vamos ver assim. E qual é a regra para conseguir usar esses verbos no passé simple? Atenção, e como eu já disse, o passé simple não é usado na fala, só na escrita muito formal, d'accord? E é o equivalente ao passé composé. Agora, o passé composé tu já podes usar na escrita informal, né? Na escrita formal, mas não muito formal, e também na fala. Por isso é muito importante conhecer o passé composé. Se me perguntassem o que é mais importante, conhecer o passé composé ou o passé simple, eu diria que é conhecer o passé composé, d'accord? Então, vamos lá ver o passé simple dos verbos ou ir. Qual é a regra? A regra é simples. Particípio passado, né, do verbo em questão e as terminações. Então, nós vamos pegar no particípio passado do verbo, por exemplo, avoir, e depois vamos colocar as terminações de acordo com a pessoa ou o pronome pessoal que estamos a usar, né? Por exemplo, quais são as terminações do particípio passado dos verbos, aliás, do passé simple dos verbos de ouvir? No caso do je,
é S, tu, S, il é T, no caso de nous, vous, ut, e il, R. Ok, d'accord. Então, vamos dar exemplo do verbo avoir, para vocês perceberem como é que fica isso. Eu não sei se tem como reduzir aqui o tamanho. Não, até tentar aumentar. Ok, acho que reduzi um pouco, acho que assim tá bom. Vou reduzir mais, acho que vocês conseguem ver. Les terminaisons, d'accord? Então temos aqui, por exemplo, o verbo avoir. Então hoje vamos ver esses três verbos. Eu selecionei esses três verbos. Vamos fazer esse exercício juntos para ficar claro para vós, né? Verbo avoir. Então o verbo avoir, qual é o passé composé do verbo avoir? Nós sabemos que o passé composé do verbo avoir, ou seja, particípio passado do verbo avoir, é o E. Il a E. Voilà. Je, tu as eu. Voilà, então é mais ou menos esse E aqui. E. Então é o verbo avoir. Eu sei que há pessoas que conseguem pronunciar melhor esse E aqui. E. Eu participo passado do verbo avoir. Então, por exemplo, je, vou desboldar aqui. Temos o je, então vamos aumentar o que é a terminação S. Daqui acho que vocês já estão a entender a lógica. Vamos aumentar aqui a terminação, né? Vai ficar S. Daqui, ó. A seguir, vamos para o tu. Qual é? Aqui está a dizer que há um erro. Ok, exatamente. Então vamos colocar apóstrofe, né? Tu, vai o ti. Vamos colocar o participio passado do verbo avoir e a terminação que é S. Então vê como é bem simples, S. D'accord? A seguir, vamos il ou ela, né? Il ou ela. Il ou elle. E U, a terminação qual é? É T. Então vamos colocar aqui o T. D'accord? A seguir, nous. Deixa eu desboldar aqui o nous. Então, o nous vai ficar EU, que é o participio passado. E vamos colocar aqui la terminaison. A terminação aqui, les terminaisons. Acho que la terminaison seria singular, né? La terminaison. Será le terminaison ou la terminaison? Bom, vou também pesquisar. Se alguém quiser comentar, comenta aí também. Mas acho que é la terminaison, né? O singular. Então vamos usando la terminaison. Se eu estiver errado, pronto. Todos os dias estamos a aprender uma outra coisa no francês que pode nos passar, às vezes, despercebido. Ok. Então, já aumentamos aqui. E lembrar do acento circunflexo. Então, já estamos aqui. Então, vamos aqui. Ok, d'accord. A seguir, temos o vous. Vous. Vamos colocar o participio passado do verbo avoir. E depois vamos colocar ut, né? Ut. Ok, como já tem o U, então só vamos o T, que é essa. E vamos aqui só corrigir para pôr o acento circunflexo, né? Voilà. E por fim, il ou elle. Il ou elle. Elle. Voilà. E vamos colocar aqui o participio passado do verbo avoir e a terminação é rent. Então fica assim. Je, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Voilà.
Uhum. Então vamos agora, é simples. O que fizemos aqui? Nós colocamos o participo passado é o e depois as terminações do passé simple dos verbos que terminam com o e r. D'accord? Très facile. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição e entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Vamos ao próximo, agora é o verbo vouloir. Lembrando da regra, a regra é o participo passado do verbo em questão, que terminam com wa ou ir, ou tem um o ir, e depois colocamos as terminações. Vouloir, 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 vouloir. Então, vouloir significa querer, hein? Vouloir. Então, a terminação é voulu. Il a voulu. Desculpa, o participo passado é voulu. Il a voulu. Então, voulu. Então, temos aqui o participo passado. E depois temos o je. Fica aqui o je. A terminação, lembre-se que é S, né? Então, o participo passado, voulu. Terminação S. Je voulu. Tu. Voulu. Aumentamos o S aqui. D'accord? Depois, tu. Voulu. Voulu. S. Depois, vamos colocar aqui. Il ou elle. Ok, vamos deixar il, par exemple. Il. Voulu. E a terminação, já sabemos que do il é T. Então fica T. Depois temos deixa eu só colocar a letra maiúscula aqui. Depois temos aqui o num. Num. Volume. 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 A terminação é volume. Aqui vai um acento circunflexo, né? Aquele que gosta, eu sei que está a gostar, subscreve e ativa o sininho de notificações também, d'accord? Então, volume, vamos corrigir aqui só para pôr o acento volume, ok? Depois, vous, voa, vous. Deixa eu só boldar essa parte da terminação, ok? Vous, volu, voluti, volute. Então aqui, volute. Então eles vão pedir exatamente o acento circunflexo. Então vamos boldar aqui. E por fim, il ou ela volu R-E-N-T. Voulure. Voilà. Ok. Voilà. Vamos pedir o Benoît. Benoît vai ler para nós a conjugação. Para vocês pronunciarem corretamente. Benoît. Benoît, s'il te plaît. Je voulus. Tu voulus. Il voulut. Nous voulûmes. Vous voulûtes. Ils voulurent. Ok, merci Benoît. Atenção.
Se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord? Voltando. Depois temos aqui o verbo pouvoir. Vamos no pouvoir. Pouvoir, poder. Hein? Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Qual é a terminação do verbo pouvoir? Pouvoir, pouvoir. Aliás, não terminação. Falo do participo passado. O verbo. Alguém aí deixa aí nos comentários. Il a pu. Il a pu. Il a pu. Então, pouvoir. Então, je. Ok, symbole. Symbole. Je, symbole, 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 je. Participo passado, pour. Vamos acrescentar o quê? O S, né? Qual é a terminação? É S. Então vamos acrescentar o S. O S. Depois, ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti. Tu. Terminação qual é? É o S. Partiu, né? Tá aqui, S. Então vamos colocar o S. Sorry. Vamos colocar aqui, pardon, S. Depois, il. Vamos por ela. Um salve para todas as senhoras que têm nos acompanhado. Elle pu. Estamos agora no ela, né? Elle était. Elle pu. Então vamos por pu, t. Depois vamos aqui no nu. Là là. Voilà. Pu. Então a terminação é né? Então, Então ele vai corrigir aqui, porque no U tem que ter acento circunflexo. Isso pode ser No puma. Voilà, no puma. Non est pima. Dans la langue shangana, il y a un mot que nous prononçons, nous disons pima. Pima. Pimar significa medir, mesurer en shangana. En français, mesurer, medir, mesurer. Voilà. Volute. Então, nós estamos no verbo pouvoir. Então, vous, pi. Então, agora a terminação é ut. Não é put. Vous put. Ok? Depois ele vai corrigir. Mas por que ele está a demorar a corrigir? Corrige logo. Tá aqui. O pit. Depois, ela. Ok, symbole de pur, elle pur. Tá aqui. Então vamos pedir o Benoit para conjugar agora corretamente essas palavras. Je pus. Tu pus. Il put. Nous pûmes. Vous pûtes. Ils purent. Voilà, merci Benoit. Então é exatamente isso, né? Então vocês já viram como é que vamos
pronunciar, né? Como é que fazemos os verbos que terminam com O, I, IR, né? Participo passado, depois essas terminações que je, S, tu, S, il, T, pronom é vous, ut, il. Por exemplo, por verbo avoir, nós descobrimos que o passivo, ou seja, participo passado é E. Vocês podem ir lá no Le Conjugar, nesse aplicativo, verificar. Então vimos que E, então como é E, então depois fomos aumentando as terminações. Aqui também volu, aumentamos as terminações, puis também aumentamos as terminações. Então é assim que nós conjugamos os verbos que terminam com O, I, R, OA, ou seja, passé simple, né? Passé simple, né? Então, participio passado, mais as terminações. Gostou? Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous por votre attention. Então, é assim conforme vimos como podemos conjugar o passé simple com os verbos que terminam com OIR ou tem OIR, o caso de boire, vouloir, avoir, etc, d'accord? Então não esqueça de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. E eu estou a preparar um vídeo bônus sobre o passé simple, d'accord? Merci beaucoup, on est ensemble la prochaine fois, au revoir.